Brasil acabou invertendo um pouco, permitiu que houvesse a possibilidade de apostas dentro da casa das pessoas. É uma mobilização grande em redes sociais, vendendo sonhos para essas pessoas e estimulando esse tipo de aposta que, devo reconhecer, é muito nociva para a sociedade brasileira. Mas eu considero que a coisa ficou fora de controle. Olá, eu sou a Priscila Yasbeck e este é mais um episódio do Esfera Cast. E o entrevistado de hoje é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Queria começar perguntando sobre o embate entre Congresso e STF. Sei que você responde muitas vezes sobre esse assunto, mas como que o senhor vê esse pacote que está sendo visto como um pacote anti-STF e como que o Senado deve lidar com essa medida e que reduz o poder sobre as decisões monocráticas? Então, de minha parte, como presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso Nacional, tenho mais absoluto respeito pelo Poder Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal e não vou estabelecer, tampouco inaugurar qualquer tipo de disputa de poder com o Supremo Tribunal Federal e com o próprio Poder Executivo. Mas é natural que haja pensamentos na Casa Legislativa, que é a casa que representa o povo brasileiro, de aprimoramento de todos os poderes, de mecanismos de contenção nessa relação entre os poderes. De modo que de todos esses itens que são hoje discutidos em relação a essa questão, eu considero que um deles, que nasceu no Senado Federal e que eu sempre publicamente defendi, inclusive defendi aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita a possibilidade de um único ministro declarar inconstitucional uma decisão do Congresso Nacional sancionada por um presidente da República. Eu reconheço que o Supremo Tribunal Federal é quem deve dar a palavra final sobre a constitucionalidade ou não de leis, mas isso deve se dar pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por uma decisão monocrática de um único e individual ministro. Então é essa simples a lógica da proposta de emenda à Constituição que nasceu no Senado e hoje está na Câmara dos Deputados, e eu considero que não há nada demais nisso. Há, inclusive, algo recomendável que exista para bem da harmonia e do equilíbrio entre os poderes. Certo, então o senhor é favorável à medida e o senhor tem alguma expectativa de como que pode haver, como que a tramitação pode acontecer, se a gente pode ter alguma decisão nesse sentido ainda neste ano? Essa proposta de emenda à Constituição, eu sou favorável a ela foi aprovada no Senado Federal no ano passado com o meu apoio, foi uma maioria muito apertada, mas houve essa aprovação e eu sempre disse, ela nunca podia ser interpretada como algum tipo de afronta ao Supremo. Eu considero o Supremo absolutamente importante para o Estado de Direito, cumpriu e cumpre um papel muito relevante para o fortalecimento e a preservação da democracia no nosso país, na prestação jurisdicional para o nosso país, mas é razoável pensar que uma decisão tomada pelo Congresso Nacional sancionada por um presidente da República, ou seja, dois poderes que se entendem e convergem para a elaboração de uma lei, que a constitucionalidade ou não dessa lei seja examinada pelo seu colegiado. Eu acho que é pedir muito pouco nesse sentido para evitar que decisões monocráticas possam impor vontades individuais de ministros que devem, na verdade, ser vontades coletivas da colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos no Senado, ficou parado um tempo na Câmara dos Deputados essa proposição e agora ela volta a tramitar na Câmara dos Deputados. Então, logo a Câmara delibere a respeito, se for mantido o texto aprovado pelo Senado, já fica pronta para a promulgação da emenda à Constituição e eu espero muito que o Supremo Tribunal Federal compreenda que essa é uma lógica absolutamente razoável para o Estado de Direito, para a democracia e para o equilíbrio entre os poderes. Não retiraremos do Supremo Tribunal Federal o seu poder-dever de decidir sobre constitucionalidade. Presidente, sobre as bets, existe uma regulamentação em curso nesse momento, é uma discussão muito forte depois daquele dado que saiu sobre 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família que usam uma parte do benefício para fazer apostas. Diante disso, o senhor pensa que o Congresso pode trazer algum tipo de iniciativa no sentido de proibir essas casas de apostas ou se mantém a regulamentação? Qual que é a tua opinião sobre isso? Houve uma lei que concebeu essa possibilidade de apostas esportivas. O Brasil acabou invertendo um pouco, permitiu que houvesse a possibilidade de apostas dentro da casa das pessoas e não constituiu o que a maioria do mundo fez, que são os jogos através de cassinos, de resorts, né, de casas propriamente físicas, que acabam gerando mais receita, gerando empregos, tem um mau movimento
econômico. Mas nós fizemos essa opção lá atrás, dessas apostas esportivas. Recentemente, já no governo Lula, houve um projeto de lei para regulamentação, justamente para incidir a parte tributária para o Estado brasileiro ter algum tipo de proveito dessas apostas, mas eu considero que a coisa ficou fora de controle. Ninguém imaginava, nem o legislador de antes, nem o legislador de agora, imaginava que isso pudesse perder o freio da forma como perdeu. Infelizmente, isso invadiu as famílias brasileiras, especialmente as mais pobres, mais vulneráveis, consequentemente, a esse tipo de investida. Uma mobilização grande em redes sociais, vendendo sonhos para essas pessoas e estimulando esse tipo de aposta que, devo reconhecer, é muito nociva para a sociedade brasileira. Então, algo precisa e precisará ser feito em relação a isso. Nós já temos hoje lido no plenário do Senado um requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito em relação a essas bets e a influência delas nas famílias, nos orçamentos familiares do Brasil. O governo federal já prepara um pacote de medidas em torno disso. E devo dizer que se nenhuma dessas medidas forem capazes de conter o que é a realidade de hoje, é preciso sim se discutir e ponderar a possibilidade de inexistência desse tipo de instrumento no Brasil. Então, tudo isso está na mesa para poder ser discutido. Ficar como está é que não dá, capturando o orçamento das famílias, as pessoas gastando os seus benefícios sociais com esse tipo de coisa, destruindo famílias, pessoas se endividando, pessoas suicidando em função de algo que, sinceramente, ninguém imaginava que pudesse chegar a esse ponto. Certo. Presidente, sobre reforma tributária, diversas emendas foram apresentadas no Senado. Qual que é a tua perspectiva sobre esse projeto que é tão importante, a regulamentação? O senhor acha que pode sair neste ano? Acho perfeitamente possível que ainda esse ano o Senado Federal possa aprovar o projeto de lei complementar que regulamenta aquilo que nós fizemos no ano passado, que foi a emenda constitucional da reforma tributária. Eu considero que o pior já passou, a maior dificuldade já foi superada, que era votar uma reforma constitucional que exigia uma maioria muito qualificada nas duas casas, em 2 turnos, para termos a reforma tributária. Agora é a regulamentação, pura e simplesmente, que é o exaurimento daquilo que fizemos no ano passado. Então eu tenho muita confiança que nos próximos meses, ainda esse ano, nós possamos fazer esse trabalho no Senado Federal. Está sob a relatoria de um senador muito experiente, muito competente, é o senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e, ultimada na Comissão de Constituição e Justiça, já leva direto ao plenário. É preciso ter 41 votos no projeto de lei complementar e acho que nós temos a maioria do Senado compreendendo a importância de termos uma reforma tributária, enfim, no Brasil, que não será perfeita, mas que será possível e que estabelecerá simplificação, desburocratização, mais justiça tributária e as distorções que houver, nós temos a condição ao longo do tempo de ir aprimorando e melhorando. Presidente, o senhor está terminando o seu mandato no Senado. Eu queria saber qual que é o legado que fica da sua gestão e quais são os projetos que você encara que foram os seus projetos de destaque e a marca que você deixou. Eu considero que eu sempre tive muita humildade, eu acho que esse é um traço da minha personalidade, de compreender que o Senado e a instituição que eu pertenço é muito maior do que a individualidade do seu presidente. Eu considero que um legado importante que nós deixamos foi o de organização do Senado, de democracia na mais pura acepção da palavra, de respeito à oposição. Eu tive a satisfação de conviver com 2 presidentes da República diferentes, com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal diferentes e convivi com todos eles da maneira mais harmoniosa possível e respeitosa. E dentro da casa também um ambiente de muito respeito recíproco. Isso permitiu uma produtividade do Senado Federal muito acentuada, a ponto de termos, inclusive, aprovado a reforma mais desejada da história do Brasil, a mais difícil de ser concebida, que foi a reforma tributária. Mas outros tantos projetos foram aprovados ao longo desse tempo. Eu seria capaz aqui de enumerar uma centena deles que foram muito importantes para o Brasil. A pauta feminina teve muito destaque na minha gestão. Eu criei a liderança da bancada feminina no Senado Federal. Eu criei a bancada de oposição no Senado Federal, permitindo esse equilíbrio entre oposição e situação e governo, e base de governo. Criei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, que é um tema hoje que talvez seja o mais reivindicado pela sociedade, nós cuidarmos, e uma produtividade realmente muito acentuada. Óbvio que nós queríamos estar hoje comemorando o fim da fome e da miséria no Brasil, o pleno emprego no Brasil, temos mais oportunidades e mais igualdade entre todas as pessoas, mas essa é uma construção que eu considero que nesses últimos 4 anos nós
pudemos colocar lá tijolos que foram importantes para essa construção de um Brasil que a gente sonha e que a gente precisa ter. E qual vai ser o day after de Rodrigo Pacheco pós-presidência do Senado? O senhor já tem planos? Olha, depois de 4 anos de presidência do Senado, com a necessidade de afirmar a democracia, e quando você pergunta de legado, né, de todos esses que citei, de busca de harmonia, de humildade no trato, eu considero que a defesa da democracia ela tem um ponto importante de destaque. Eu considero que o Senado foi muito importante para essa ponderação e para essa moderação que pudesse equilibrar e afirmar a democracia no nosso país. Mas depois de 4 anos de muita luta, de muitas dificuldades, eu me dou o direito de buscar concluir agora o meu mandato de presidente do Senado e pensar um pouco menos no meu futuro individual. Eu vou agora voltar para a minha bancada lá no plenário do Senado Federal, defendendo o meu estado de Minas Gerais, e ainda não tenho maiores expectativas a não ser de ser um senador pelo estado de Minas Gerais e terminar algumas coisas que comecei, que é a solução da dívida dos estados, inclusive do meu estado de Minas Gerais, o projeto de atualização do Código Civil, uma reforma do Código Penal. Então eu tenho ainda muitos projetos nesses meus últimos 2 anos no Senado da República. Presidente, vamos agora para o nosso minuto final, em que eu vou fazer 5 perguntas e o senhor tem que responder em 1 minuto. Qual característica sua te fez chegar onde o senhor está hoje profissionalmente? Humildade. O que você faria diferente na sua carreira? Muita coisa. E talvez reconhecer os erros seja muito importante. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual lei sancionaria amanhã? O fim da reeleição no Brasil, com mandatos de 5 anos e coincidência de mandatos, porque ninguém merece viver um estado permanente eleitoral que o Brasil vive. Talvez essa seja a melhor medida que nós possamos tomar para a política brasileira. Qual o principal desafio do Brasil hoje? Combater e zerar a fome e a miséria. Esse deve ser o compromisso de todos os brasileiros, e nisso eu quero fazer um reconhecimento público de apreço e de admiração pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem isso como sua principal bandeira.